Então, gente, olha, hoje nós vamos começar uma parte que ela é eminentemente teórica, né? Nós deixamos o cálculo estequiométrico para trás, então aquela parte de cálculos de reações químicas, né? Aquilo é passado, embora eu vá pedir na POG, né? E agora a gente tem um capítulo que a gente vai ter um refresco, né? Porque é um aspecto teórico da área de química que é bem interessante, porque a gente consegue perceber um pouco melhor as substâncias e depois a gente recomeça com cálculo. Só que aí são fórmulas pequenas, né? Não tem mais aquele trabalho todo de reações químicas. Mas o que a gente vai tratar hoje, né? A gente vai tratar, turma, do conceito de dispersões, tá? Então, nós vamos falar de dispersões. Agora, vejamos aqui, né? O que é uma dispersão? Uma dispersão, turma, na verdade, é uma mistura, tá? Então, quando você fala de dispersão, você está falando de uma mistura. Agora, nessa mistura, você tem os componentes em menores concentrações e você tem um componente com uma maior concentração, tá? Então, a gente vai ter mais ou menos isso aqui, né? Então, você tem uma mistura. Então, a mistura, você tem um componente ou componentes em quantidades ou concentrações menores, e sempre você vai ter um componente com uma quantidade maior. Esse componente com a quantidade maior numa mistura ou numa dispersão, a gente chama de dispersante, tá? E um material em concentração menor, a gente vai chamá-lo de material disperso. Imagine, por exemplo, a água do mar, tá? A água do mar, turma, o material dispersante seria a própria água, tá certo? E o material disperso seria o sal, né? Então, mas a água do mar é uma dispersão? É, né? Então, todo o processo de mistura, na verdade, é uma dispersão. E essas dispersões, elas não se resumem só ao estado líquido. Elas podem ser sólidas, elas podem ser líquidas e elas podem ser gasosas. Na verdade, quando a gente fala de uma mistura, a gente está falando de uma dispersão. Então, se alguém perguntar para vocês qual é a dispersão, você fala, é uma mistura, no qual eu tenho um componente em menor quantidade, que é o disperso, em que ele está espalhado, né, no meio de um material de concentração maior, que seria o dispersante, tá? Então, essa é a definição de dispersão. Então, existem dispersões sólidas, dispersões líquidas, dispersões gasosas, né? Então, é isso que a gente vai ver, esses tipos de dispersões. Então, o que a gente é importante lembrar primeiro? Dispersão é uma mistura, tá? Então, o componente menor é o disperso, componente em menor quantidade. E o componente em maior quantidade é o dispersante, tá? Como tá aí na telinha para vocês, tá bom? Depois eu coloco esse material à disposição para vocês gravado lá na sala de aula, tá? Sala de aula virtual. Então, olha, e quais são os tipos de dispersão, né? Então, eu falei para vocês que uma dispersão, ela é composta do disperso espalhado em um dispersante. A gente pode classificar, turmas, dispersões de acordo com o tamanho do disperso. Então, de acordo com o tamanho do disperso, a gente vai classificar as dispersões. Tem dispersos que são tão pequenos que a gente não consegue ver, que são as soluções. Tem dispersos que você põe um foco de luz e você vê aqueles pontinhos brilhantes, são as coloides. E tem disperso que, se você olha assim, você consegue identificar os dispersos a olho nu, são as suspensões. Então, a gente consegue classificar as dispersões pelo diâmetro da partícula, tá? O diâmetro ou o tamanho da partícula, né, do disperso, dependendo do tamanho dela, a gente consegue classificar, então, os tipos de dispersão, tá? Deixa eu ver se tem alguma dúvida. Por enquanto, não. Por enquanto, não. Ninguém perguntou nada. Joinha. Então, vamos continuar. Então, turma, como é que a gente classifica as dispersões, então? Pelo tamanho de partícula. Bom, para a gente classificar pelo tamanho de partícula, nós temos que medir essas partículas. E como é que a gente mede? A gente mede com uma escala, né, de nanômetro. Então, você tem o metro,
10 a menos 3 é o milímetro ou milímetro, aí 10 a menos 6 é o micrômetro, né? E 10 a menos 9 é o nanômetro. Então, metro, 10 a menos 3 milímetro, é o milímetro, né? 10 a menos 6 é o micrômetro e 10 a menos 9 o nanômetro, tá? Abaixo do nanômetro, você ainda tem o picômetro, depois tem o femtômetro, né? Você vai diminuindo até chegar no nível atômico. Mas para a gente medir essas partículas não precisa chegar tanto. Então, a gente utiliza, né? A gente chega na escala do nanômetro ou nanômetro, como muitos costumam dizer. Aliás, esse tamanho de partícula é o tamanho que a nanotecnologia trabalha. Então, essas máquinas pequenininhas que eles estão começando a empregar em microcircuitos e até na indústria farmacêutica também, né? Eles chamam de nanotecnologia, porque ela vem nessa escala de trabalho. Você trabalha com 10 a menos 9 metros. Imagine o tamanho, né? Então, são as escalas que a gente usa para medir as partículas de uma dispersão, tá? Deixa eu ver se tem alguma dúvida. De vez em quando eu dou uma paradinha, tá, gente? Ainda não. Vocês estão me acompanhando? Tudo bem? Alguma pergunta por enquanto? Alguém pode confirmar para mim? Tudo bem? A Luana Marsola, obrigado, Luana. Tá tudo certinho. Então, beleza. Então, vamos continuar, tá? Então, olha, como eu falei, a gente, então, vai medir as partículas, tá certo? Pelo tamanho delas. E a gente mede em nanômetro. Então, eu estou mostrando aí, né, a escala, né, o metro, depois você tem o decímetro, centímetro, milímetro, micrômetro, nanômetro, o picômetro e o femtômetro, que eu já tinha falado, né? Muito bem, que são as escalas que nós usamos aí, até chegar no nível atômico, que a gente usa o femtômetro, tá? E então nós vamos usar o nanômetro, que eu já tinha dito. Então, olha, eu classifico de solução, a solução é uma dispersão no qual o disperso tem partículas menores do que 1 nanômetro, tá? Então, toda partícula que eu medir menor que 1 nanômetro, eu vou chamar essa dispersão de solução, tá? Essas partículas, elas são visíveis a olho nu? De jeito nenhum, né? A gente não consegue enxergar esses dispersos, porque eles são muito diminutos. Qual é a natureza da partícula dispersa? Geralmente, turma, são átomos, moléculas ou íons, né? Então, eles são tão pequenininhos que a gente não consegue enxergar. Quando você não enxerga o disperso, a gente chama a dispersão de solução, tá? Se o disperso for um pouquinho maior, se ele tiver entre 1 e 1000 nanômetros, esse disperso ele pode estar aglomerado na forma de macromolécula, né? Ou, como eu disse, aglomerados de moléculas ou de íons. Então, macromoléculas, principalmente polímeros, né? Que tem moléculas gigantescas. Então, macromoléculas, como de polímeros, ou aglomerado de moléculas, ou aglomerados de íons, constituem-se a dispersão coloidal. Como é que eu sei? Por causa do tamanho. Eles vão estar numa escala entre 1 e 1000 nanômetros. Quando a gente tem dispersos com esse tamanho, nós vamos chamar a dispersão de dispersão coloidal. Ou, comumente, a gente fala coloide. Vocês já devem ter ouvido falar desse termo, né? Coloide. Coloide, dispersão coloidal, é a mesma coisa. Como é que eu consigo enxergar essas partículas? Dá para ver a olho nu? Num primeiro momento, não. Mas existe uma maneira que a gente foca a luz sobre ela. E a gente vê, a luz consegue iluminar esses pontinhos pequenininhos. Aí a gente consegue enxergar, que é o efeito Tyndall, que eu vou falar daqui a pouquinho, tá? E aí, turma, quando você tem uma dispersão que as partículas são tão grandes que você consegue enxergá-las tranquilamente a olho nu, a gente chama de suspensão, tá? E essas misturas ou dispersões, elas têm partículas maiores do que 1000 nanômetros, né? Então, quando é maior que 1000 nanômetros, eu vejo todo mundo, eu com esse óculos, né, todo mundo consegue enxergar acima de 1000 nanômetros. Quer um exemplo? Água de rio, tá certo? Você pega aquela água barrenta de rio, você olha, você vê aquelas partículas flutuando, aquilo é uma suspensão, tá? Porque a gente consegue enxergar o tamanho de partícula.
Então, a gente geralmente tem macromoléculas bem maiores, né, que as coloidais, ou então você tem aglomerados aí de moléculas ou íons. Na verdade, você tem compostos mais bem constituídos, que eles têm um tamanho muito maior, tá? Então, olha, a gente consegue classificar, né, na verdade, as dispersões pelo tamanho delas, tá? Então, dos dispersos, ou das partículas. Então, entre 0 e 1, você tem uma solução. Entre 1 e 1000, uma dispersão coloidal. E acima de 1000 nanômetros, a gente vai chamar essa dispersão de solução, de suspensão. Tudo bem? Alguma pergunta? Ficou claro essa definição inicial? Jade, como se sabe qual é o disperso e o dispersante? Você tem que conhecer quimicamente a mistura, tá, Jade? A gente tem que conhecer quimicamente. Vamos supor, uma água de rio, né? Quando você pega um copo de água de rio, aquele material que está flutuando nela é o disperso. O dispersante é sempre o que tem a maior quantidade, tá? O dispersante é o que tem a quantidade maior, entendeu? Vamos supor, Jade, você pega vamos supor, uma água com sabão, né? Vamos supor, sabe aquela água que sai da máquina quando lava, né? Então, se você pegar um copo daquilo lá, quem que é o dispersante? É a água, é o que está em maior quantidade. E quem que é o disperso? É resto de sabão, é sujeira, é o que está em menor concentração, entendeu? Ficou claro? Beleza, então? Mais alguma pergunta por enquanto? Alguma pergunta? Professor, Oi, fala, Agatha. o que são aquelas bolinhas entre as três tipos? Tinha duas bolinhas que estavam entre os três tipos. Não, Meio que uma fronteira entre eles. O que seria? não, na verdade assim, ó, vou voltar lá, ó. Então, todas as bolinhas que estiverem entre 1 e 1000 são coloides, tá? É que, na verdade, essa aqui, ela tá mais deslocada para cá, é que o desenho não ficou bem certinho. Mas essa bolinha aqui, ela tá mais para solução coloidal. Então, essa e essa rosinha, elas são mais soluções coloidais. E essa azulzinha, ela estaria mais para uma suspensão acima de 1000 nanômetros, entendeu? Tudo bem? Ficou claro, Agatha? Ficou? Sim? Beleza, então. Então, ó, vamos continuar. Então, olha, primeira coisa que a gente entende é que a gente classifica as dispersões pelo tamanho de partícula, tá? Então, olha, a gente tem aí na solução, né? Então, a gente tem a Jade que perguntou como é que a gente reconhece o disperso e o dispersante. Se você for ver, as esferas vermelhas, elas estão numa quantidade maior. Então, as esferas vermelhas na solução seria o dispersante e as esferas amarelas seriam o disperso. Isso aí é uma liga metálica, né? Então, é uma liga metálica de níquel-cobre. Então, as esferas avermelhadas, que estão em maior quantidade, seria o dispersante. E as esferas amarelas, em menor quantidade, seria o cobre. Existe solução sólida? Existe. Essas dispersões, elas podem ser sólidas, podem ser líquidas, podem ser gasosas, como eu tinha dito, tá? Então, o que diferencia elas? O tamanho do disperso, o tamanho de partícula, e essa relação, né? Menor quantidade é o disperso, maior quantidade é a dispersão. Tudo bem? Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Tá. Dispersante é soluto. Isso, Isabela. Só que nós vamos chegar ainda na definição de soluto solvente, tá? Por enquanto, pensa só em disperso e dispersante, tá, Isabela? Mas nós vamos chegar lá, tá? A gente está chegando lá. É quase a mesma coisa. Eu vou explicar a diferença depois, tá? Mas nós vamos chegar lá, tá? Boa pergunta. Vamos lá. Então, muito bem. Então, esse exemplozinho aí das esferas vermelhas e amarelas, elas se referem a uma solução. Agora, turma, eu tenho aqui um exemplo de uma dispersão coloidal. É um copo de leite, tá? Você fala, o leite é uma dispersão coloidal? Exatamente. Como é que a gente sabe quando que é uma dispersão coloidal? Ela, na verdade, ela é uma mistura heterogênea, tá certo? Só que, aparentemente, ela tem um aspecto homogêneo. A gente não consegue ver a parte heterogênea, nós não conseguimos enxergar.
né? Então, para isso, né, a gente teria que usar alguma técnica. Agora, a gente tem aí um exemplo de uma suspensão. Imagina você tomando uma água, né, dessa aí, por exemplo, nem pensar, né? Tá vendo as partículazinhas escuras? A gente consegue ver o disperso, né? Então, quando você consegue ver o disperso, a gente tem uma suspensão. No caso da suspensão, o disperso decanta. Na dispersão coloidal, não há decantação. O disperso ele não vai para o fundo. Ele é tão pequeno que ele fica meio que flutuando, tá? Agora, se você deixar uma suspensão em repouso, o disperso começa a se decantar. Essa é a principal diferença entre elas, tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma dúvida. Tô só. Professor, eu não entendi a coloidal. Não entendeu o que, Agatha? A coloidal, não entendi direito A coloidal, agora que tá, falou. ó, tá. A coloidal, você tem disperso e dispersante. Só que as partículas do disperso, a gente não consegue enxergá-las individualmente. Quando você se vê esse líquido branco, Agatha, você sabe que tem outra coisa aqui além de água, mas a gente não consegue saber o que é, porque a gente não consegue enxergar as partículas individualmente. Aqui na suspensão, você vê as partículas individualmente, tá vendo? Aqui a gente não enxerga, a gente sabe que elas estão aqui. Mas a gente vê que tem esse meio branco, né? A gente sabe que tem água, que é o dispersante, mas eu não sei quem é o disperso. Não dá para enxergar, porque as partículas estão nessa categoria, entre 1 e 1000 nanômetros. Então, como elas têm esse tamanho, elas ficam meio que flutuando, tá? Se você colocar o leite, um copo de leite na pia, assim, ele não vai decantar, né? Ele não decanta porque as partículas são tão pequenas que elas ficam flutuando, tá? Essa é a diferença de uma dispersão coloidal para uma suspensão. Tudo bem? Ficou mais claro, Agatha? Eu tô no começo ainda vou falar mais, tá? Aí você vai tirando dúvida, tá bom? Beleza, então. Então tá, joia. Então, ó, só para a gente continuar aqui, então, ó, eu posso definir então a solução como qualquer dispersão onde a partícula seja menor que 1 nanômetro. Partícula que eu falo é o disperso. Ela não é. Então, esse disperso, ele não é nem visível a olho nu e nem ao microscópio óptico. Eu preciso de um microscópio eletrônico, porque eu vou enxergar átomos, eu vou enxergar moléculas, eu vou enxergar íons. Então, eu preciso de um telescópio, não. Eu preciso de um microscópio mais poderoso, tá? E a dispersão coloidal? Então, os dispersos, né, são as partículas, vão estar entre 1 e 1000 nanômetros, tá bom? E aí, ó, eu só consigo enxergar pelo efeito Tyndall. Então, a gente pega um copo desse, que tem um coloide, e eu ilumino ele com um faixo de luz. E a gente consegue ver as partículazinhas, tá vendo? Ó? Então, eu consigo diferenciá-las, né, por esse efeito de luz, que a gente chama de efeito Tyndall, tá? E aí, o efeito Tyndall é a única maneira que eu tenho para poder enxergar partículas coloidais, tá bom? E depois disso, eu tenho a suspensão. A suspensão é fácil da gente ver, basta você pegar o frasco e ficar olhando para ele, que você consegue enxergar as partículazinhas aqui. Por que a gente enxerga? Por causa do tamanho delas. Elas são maiores do que 1000 nanômetros, tá? Então, com esse tamanho de partícula maior, a gente consegue enxergá-las. Tudo bem? Perguntas? Ficou claro? Até aqui tudo bem? Nenhuma dúvida? Não tem perguntas? Continuemos. Beleza. Então vamos continuar. E aqui, olha, o que nós temos depois? Então, vamos começar a ver agora individualmente. Então, a suspensão, né? A dispersão coloidal. Na verdade, ó, a suspensão só tem um tipo, né? Eu só classifico a suspensão como um tipo. É uma mistura onde eu tenho disperso maior que 1000 nanômetros. Ponto.
Agora, no caso do coloide, turma, ou dispersão coloidal, eu tenho vários tipos, tá? Esses tipos que eu coloquei aí não tem na apostila de vocês. Eu não vou pedir em prova, não vou pedir em nada. Mas eu gosto de colocar só para vocês saberem que existe, tá? Então, as dispersões coloidais, elas podem ser classificadas conforme a gente tem aí embaixo. Então, a gente pode chamar de sol líquido, quando você tem um disperso sólido em líquido. Esse sólido, ele vai ter um tamanho entre 1 e 1000 nanômetros. Exemplo, o detergente na água. Então, quando você mistura lá o detergente na água, aquilo é um coloide, tá? Desde que você tenha partículas de detergente entre 1 e 1000 nanômetros. Se você tiver uma mistura no qual o líquido é o disperso e o dispersante é um sólido, e você tem partículas de líquido entre 1 e 1000 nanômetros. Então, o exemplo é gelatina e é o queijo. Olha que delícia comer um queijinho agora. E a gente chama essa dispersão coloidal de gel, tá? Então, gel é quando você tem um disperso líquido num dispersante sólido, tá? E esse disperso líquido está entre 1 e 1000 nanômetros. Você pode ter uma emulsão, tá certo? A emulsão é um líquido entre 1 e 1000 nanômetros e o dispersante é um líquido ou um sólido, tá? Exemplos de emulsão. A maionese é uma emulsão. A pérola, que as meninas aí usam como brincos, alguns rapazes também, você tem uma emulsão aí pastosa, né, no caso da maionese, e você pode ter uma emulsão sólida, que é o caso da pérola, né? Então, a gente classifica esses dois exemplos como emulsões, tá? A gente pode ter a espuma, o disperso é um gás, as partículas gasosas vão estar entre 1 e 1000 nanômetros e elas vão estar dispersas num líquido ou sólido. Exemplo, o chantilly, né? Que a gente gosta, às vezes você põe lá em cima do sorvete, em cima do bolo. A espuma de sabão, né? É definido como um coloide, que a gente chama de espuma, e o isopor. Isopor é um coloide, turma. É uma espuma, só que é uma espuma sólida, tá? Existe também o aerosol ou o aerossol. Tanto faz falar aerosol ou aerossol. O disperso é um sólido ou líquido e o dispersante é um gás. O exemplo mais comum são os desodorantes aí em spray que a gente usa, tá? Quando eles são bem fininhos, aquilo lá é um aerossol, tá? Exemplo, a neblina e a fumaça, além dos desodorantes, tá? Quando você acorda de manhã e você olha pela janela e tá entrando aquele raio de sol, aquela vista bem bonita, assim, que você vê o raio de sol entrando no seu quarto, e quando você olha, você vê umas partículazinhas assim flutuando, né? Aquilo ali é um efeito de coloide, é o efeito Tyndall, né? Você tem a luz do sol e você consegue ver aquelas partículazinhas de poeira flutuando, né? Aquilo também é um aerossol, é um exemplo, né? É um coloide, tá? E a gente pode usar também raios solares, para você ver uma neblina. Você enxerga as partículazinhas da neblina, ou então a própria fumaça, tá? E a gente tem o sol líquido, quando você tem um disperso sólido, um dispersante sólido, que são as pedras preciosas, tá? Ali são sólidos entre 1 e 1000 nanômetros, dispersos em outros sólidos. Então, olha, embora eu não vá pedir para vocês, esses são tipos de coloides diferentes, tá? Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Ainda não? Não. Agora, turma, nós vamos entrar nos tipos de soluções. A Isabela já tinha perguntado, né? A Isabela Camargo. Então, agora nós vamos entrar nos tipos de soluções. Veja, turma, a gente aprendeu dispersão como uma mistura, no qual eu tenho um disperso que está espalhado em um dispersante, tá? A gente aplica essa definição para soluções. Também, a solução, turma, é um tipo de dispersão, só que lembra, o disperso a gente não consegue enxergar, porque eles são menores do que 1 nanômetro. Eles são tão pequenininhos, tá? Que nem um cara que tem uma mega hiper blaster visão vai conseguir enxergar, né? Porque as partículas são abaixo de 1 nanômetro.
Então, ao invés da gente falar dispersante na solução, eu vou falar solvente, tá? Por que isso? Porque a solução é uma dispersão especial. Ela é muito comum na química, então ela é tão comum que a gente não fala dispersante, a gente fala solvente. Então a Isabela que tinha perguntado, é a mesma coisa? É, Isabela, é exatamente a mesma coisa, só que a gente usa outro nome. Ah, mas eu posso usar esse nome para coloide? Não. Posso usar esse nome para suspensão? Também não. A gente só usa solvente quando se trata de solução. Como é que eu sei a diferença mesmo? Solução disperso é menor que 1 nanômetro, tá? Então, ao invés de falar dispersante na solução, eu falo solvente. Ao invés de falar disperso, eu falo soluto, tá? Então, no caso da solução, esqueça dispersante, a gente fala solvente. Esqueça disperso, a gente fala soluto, tá? A gente troca os nomes. Mas como a Isabela perguntou, não é a mesma coisa? É a mesma coisa. Só que a gente usa esses nomes específicos, né? Solvente, a quantidade maior, soluto, a quantidade menor, tá? Então, e quando você tem solução, a gente indica embaixo no parênteses aquele símbolozinho AQ, tá? Ah, o AQ não é de Aquaman? Não, o AQ é de aquoso, tá, gente? Então, sempre quando você tiver uma solução, você põe parênteses e embaixo AQ. Esse AQ é aquoso, não é Aquaman, tá? AQ é de aquoso, porque a solução que a gente usa, geralmente ela está em meio água, tá? Grande maioria das soluções em química, elas estão em meio aquoso, em meio de água. Não vai escrever agoso, né? Não é com G, é AQ de aquoso, tá? Que vem de aqua, do latim, né? A gente usa a denominação do latim. Tudo bem? Alguma pergunta? Vamos lá. Jade, dá para ter dispersão? É com S, viu, Jade? Dá para ter dispersão com duas substâncias no mesmo estado? Sim, Jade. Como eu disse, você pode ter dispersões sólidas, dispersões líquidas e dispersões gasosas. Eu vou falar dos exemplos daqui a pouquinho, tá? Eu já vou dar os exemplos para vocês. Mas dispersão é com S, tá, gente? Não vou escrever dispersão com C cedilha, tá? Tá bom? Muito bem. Então vamos lá. Então, olha, como é que nós classificamos as soluções? Eu vou aproveitar a pergunta da Jade, né? E eu já vou entrar nessa classificação, as soluções. Lembra quando eu falei da classificação dos coloides? Então, eu falei que tem espuma, tem sol líquido, sol sólido, tem emulsão, né? Então, tem o aerossol, são tipos de coloides. Aqui, turma, existem tipos de soluções. E aí a gente vai ver os exemplos, já respondendo a pergunta da Jade. A solução, turma, ela pode ser sólida. O que é uma solução sólida? Quando eu tenho um disperso sólido, ou melhor dizendo, eu tenho um soluto sólido num solvente sólido, tá? Então, tanto soluto quanto solvente eu tenho sólidos. Então, a Jade que tinha perguntado, por exemplo, ligas metálicas. O aço, turma, é uma solução sólida. Você fala, o aço é uma solução? É uma solução sólida. Qual que é o soluto, né? Qual que é, eu tenho vontade de falar disperso, mas não pode, tem que falar soluto. Qual que é o soluto? O soluto é o carbono. E qual que é o solvente? É o ferro. Então, se vocês quiserem anotar aí na apostilinha de vocês, onde tem ligas metálicas homogêneas, anotem aí o aço. Aço é com C cedilha, tá? Não vou escrever com 2 S. Aço, né, com C cedilha. A gente tem o soluto, é o carbono, e o solvente é o ferro. Quer dizer, então, que o aço é uma liga de ferro-carbono? Exatamente, tá? Os povos antigos, os romanos, descobriram essa liga derretendo o ferro em fogueira. O ferro derretia, pingava no carvão, misturava, e eles perceberam que quando o ferro caía na brasa, ele dava origem a um metal diferente.
Na verdade, era uma liga metálica de ferro-carbono que a gente depois chamou de aço, tá? Então, o aço é uma solução sólida, tá bom? E uma solução líquida é o que a gente mais conhece, tá? A solução líquida. Se você pegar uma água do mar filtrada, ela é uma solução líquida, né? Água filtrada do mar. Então você tem lá a água é o solvente e os solutos são os sais. Se você pegar a água de torneira que você tem na tua casa, ela também é uma solução líquida. Porque você tem o quê? A água, né? A H2O como solvente, e o que seria o soluto? O flúor, que é colocado para fluoretar água, o cloro, que é colocado como bactericida, os componentes que eles colocam para você acertar o pH da água. Então, tudo isso seria o soluto, tá? Esses sais. Então, a água de torneira é uma solução líquida. Existem também, turma, soluções gasosas. Tudo é gás. O soluto é gás, o solvente é gás. Qualquer mistura gasosa. Quer saber um exemplo? O ar atmosférico, tá? O ar atmosférico. Deixa eu fazer uma perguntinha para vocês, valendo 0,1. Quem seria o solvente do ar atmosférico? Quem saberia me dizer? O solvente do ar atmosférico. Valendo 0,1. Isso, Agatha, o nitrogênio. Muito bem. 0,1 para a Agatha. Deixa eu anotar aqui, ó. O nitrogênio, turma, por que o nitrogênio ele é o solvente? Porque na atmosfera terrestre, o nitrogênio, turma, está na ordem aí de 78% de concentração, tá? Então, o nitrogênio é o solvente da mistura gasosa, que é a atmosfera terrestre. E aí, quem seria o soluto? O soluto seria o oxigênio, seria o CO2, seria o vapor de água, seriam os gases nobres que tem na atmosfera, aí na ordem de 0, qualquer coisa, por cento, tá? E aí, então, você tem o solvente da atmosfera terrestre. Alguém sabe me dizer quem é o solvente da atmosfera marciana? Em Marte, quem é o solvente da atmosfera marciana? Quem saberia me dizer? Valendo 0,1. Da atmosfera de Marte. Eles têm falado muito de Marte esses tempos, nos noticiários científicos. Alguém sabe me dizer quem é o solvente da atmosfera marciana? Todo mundo aí procurando no Google, né? Ganhando, quem responder primeiro ganha 0,1. Quem é o solvente da atmosfera? Dióxido de carbono. Hã? Olha, a Luana respondeu primeiro CO2. Isso, eu não entendi, Agatha, eu só entendi carbono. É o gás carbônico, exatamente. Olha, a Agatha tinha falado e eu não tinha entendido direito, agora é que eu percebi. Mas eu vou dar então 0,1 para a Agatha e eu vou dar também para a Luana, tá? Então 0,1 para a Agatha, e respondeu no microfone, mas o microfone está meio ruim, mas deu para ouvir. E a Luana também, 0,1, tá? Luana Marsola. A atmosfera, turma, marciana, ela é basicamente só gás carbônico, tá? Ela é basicamente composta de gás carbônico, tá bom? E ela é o solvente. Tem outras coisas? Tem, em menores quantidades, que seriam os solutos. Tudo bem? Joinha, vamos continuar então. Beleza, pessoal participando. Então, olha, então isso a atmosfera terrestre é uma solução gasosa. Turma, prestem bem atenção. Existem soluções que são as soluções moleculares ou soluções não eletrolíticas. Guardem esse nome, soluções moleculares ou soluções não eletrolíticas. O que essas soluções têm em comum? Carbono. Elas têm carbono. A gente chama isso de compostos orgânicos. Essas moléculas, elas não conduzem eletricidade. Mas você tem soluto e solvente? Tem. Se você pegar uma solução aquosa de glicose, sabe o mel, aquele líquido viscoso,
aquilo a gente chama de solução, tá? O solvente, turma, a gente chama aquilo de solução molecular, tá? A glicose, né, ela seria um dos principais componentes. Na verdade, o solvente ali seria a água, né? O solvente ali seria a água e o soluto seria a glicose. Então você tem aquele líquido ali, né? Aquele meio. Então você tem o solvente, a água, e o soluto seria a glicose. Só que boa parte desse componente, né, desse soluto, ele é um composto de carbono, né? A glicose, turma, é um composto orgânico. A gente chama composto orgânico tudo que tem carbono. E, turma, essas soluções não conduzem eletricidade, tá? Tudo que tem carbono não conduz eletricidade. A gente chama isso de soluções moleculares ou soluções não eletrolíticas, tá? Soluções moleculares ou não eletrolíticas. Tem soluto, tem solvente, só que elas não conduzem eletricidade. Que eles são diferentes, então uma solução de glicose. Sabe o mel caro, por exemplo, vocês já viram no supermercado? Caro, né? Ele é aquele líquido viscoso também, não conduz, tá? Agora, é diferente, turma, de uma solução iônica ou uma solução eletrolítica, tá? É uma solução, tem soluto, tem solvente, só que ela conduz eletricidade, tá? Um exemplo disso é uma solução salgada. Você pega um copo de água, põe um pouquinho de sal, uma pitadinha de sal, mistura com uma colherinha, você está olhando para uma solução iônica. Você consegue ver o cloreto de sódio dissolvido? Não. Ele se dissolve, ele se separa em íons. Você tem lá Na+, Cl-, tá? Então, esses íons separados formam uma solução iônica. Solução iônica, que é uma solução que tem íons positivos e negativos, a gente chama também de solução eletrolítica. Solução eletrolítica é uma solução que conduz eletricidade, tá? Aí pergunta de aluno, né? Professor, a água não conduz eletricidade? Não. A água, turma, ela é uma péssima condutora elétrica. Ela conduz muito pouco. Agora, coloca um salzinho nela, ela se torna hiper mega blaster condutora, tá? Então, se você tiver numa banheira de chocolate derretido e alguém, que aí é uma solução molecular, e alguém jogar um rádio lá dentro, um rádio ligado na tomada, você toma uma descarga elétrica? Não. Lá na Suíça existem algumas clínicas estéticas, eu vi na televisão outro dia, tem as moçoilas lá, as mulheres vão lá tomar um banho de beleza e elas tomam banho numa banheira de chocolate, né? Ali você nunca morre afogado, né? Você abre a boca, você bebe chocolate, imagine que delícia. E esse chocolate derretido é uma solução molecular, então se alguém jogar um rádio elétrico lá ligado na tomada, você não morre de descarga elétrica. Agora, entra numa banheira, turma, com água pura. Se alguém jogar um rádio elétrico ali, você vai tomar uma leve descarga elétrica, mas não vai te causar grandes problemas, né? Se tiver só H2O. Agora, põe um pouquinho de sal. Põe uma colherinha de sal nessa banheira em que você esteja lá, que era só água pura. A solução vai se tornar iônica, porque os íons do sal vão se separar, a solução vai ficar cheia de íons, e aí, turma, você vai ter uma bela de uma descarga elétrica. O maior risco de se andar na praia quando chove é por conta disso. Se a descarga elétrica cair, mesmo que seja distante, você pode receber aquela descarga elétrica, porque o sal marinho, ele torna a água do mar extremamente condutora de eletricidade. Por isso que muita gente morre, né? Há uns 2, 3 anos, românticos na praia, estava chovendo, caiu um raio e eles receberam, embora distante, eles receberam essa descarga elétrica. A água do mar é uma solução iônica, é uma solução eletrolítica que conduz eletricidade. Embora essa história seja meio trágica, né? Mas é um exemplo de como soluções iônicas conduzem eletricidade.